E hoje nós vamos fazer um mag diferente. Eu vou entrevistar um amigo meu, Flávio, chega aí. Chega aqui, Flavião, pega o microfone aí. Vocês conhecem o Flávio, gente? Não? Ainda bem, brincadeira. Flávio é um amigo meu de muito tempo. E hoje o mag vai ser um bate-papo aqui com meu amigo Flávio de Moraes Barbosa Rosman. Não pegou o Rosman, né? Não pegou, né? Vem mais perto aqui, mano. Você tomou 2 vacinas? Tomei. Então tá bom, que bom. Só não quero cuspir na sua cara, mas fora isso tá tudo bem. Boa noite, boa noite. Pra quem Gente, esse é o Flávio. Quantos não conhecem o Flávio? Levanta a mão aí. O Serginho. Você mudou uma galera aqui, hein? Então, o Flávio é esse, acabou de apresentar, como vocês não conheceram ele, é esse aqui, o Flávio. O Flávio tem... Quantos anos você tem, Flávio? Fiz 30 anos. Mentira! 30 anos de idade. Jesus amado, você acredita, gente? A galerinha que 30. Eu dava aula aqui no Ministério Infantil, tudo tá na faculdade já, cara. Isso é muito triste. Tá com uma cara de acabado, né? Pensei uns 40, né, Paulinho? Tá... Isso porque eu não perdi o cabelo todo ainda. Tô tentando passar minoxidil, tô tentando tomar remedinho. Cresci 5, né? Então. Gente, o Flávio é um amigo querido, um dos meus melhores amigos. A gente já passou por muita coisa juntos, trabalhamos juntos por anos. Né, Flávio? Lá em São Paulo, na comunidade. A gente viveu muita coisa junto, brigamos pra caramba, né? Vixe. Acho que foi o amigo que mais orou por mim, foi o amigo que eu mais orei também e com certeza o que mais brigou também. Que mais brigamos, né? Caramba, a gente brigou, discutiu muito. Mas o Flávio é um cara que sempre buscou falar a verdade pra mim, né? Então, antes de eu conversar com ele, eu chamei hoje, que nós estamos na série do Jesus React, né? E eu mandei uma mensagem pro Flávio ontem, né? Falei, Flavião, queria propor um tema do mag ser... Como é que Jesus reagiria ao Flávio? Só que no lugar do Flávio, coloca o seu nome. Vamos falar junto? Aí quando eu falar no lugar do nome do Flávio, você fala o seu nome, pode ser? Como Jesus reagiria ao... Como Jesus reagiria a você? Ele ia abaixar a cabeça e falar, onde eu errei? Como é que Jesus reagiria às suas escolhas, às minhas escolhas? Já parou para pensar nisso? O Flávio tem uma história muito interessante. Conheço o Flávio há muito tempo. Para quem não sabe, a minha família, né, nós viemos para Atibaia, vai fazer 15 anos. 15 anos. Acho que foi 15, né, Mi? 15, 16 anos que a gente está aqui em Atibaia. Nós éramos de São Paulo. Meus pais eram pastores lá na comunidade da Vila Carrão, em São Paulo. E nós fomos desafiados, a comunidade aqui já existia. E nós fomos desafiados para vir para cá, para ajudar o pastor que estava aqui. E numa situação que aconteceu, acabou que o meu pai, o pastor Edson, o pastor Vladimir, assumiram aqui a igreja como uma equipe. E aí então, nós começamos a pastorear essa igreja, né? Meus pais, o pastor Edson, o pastor Vladimir. E aí, eu lembro, desde que eu me lembro aqui da igreja, o Flávio já estava presente. O Flávio era tipo um patrimônio da igreja já. E eu queria só ressaltar que eu não ia com a cara do Gustavo de jeito nenhum, cara. Eu não suportava o Gustavo. O Flávio nunca gostou de mim. A gente não tinha um relacionamento, porque eu olhava pra ele e eu falava que ele tinha cara de sono. Inclusive, eu não sei se a maioria aqui não vai saber o que é, MSN, né? A gente podia apelidar as pessoas lá na MSN, e o Gustavo, eu fui em cima e coloquei assim, sono, porque eu olhava pra ele e só tava com cara de cansado, então eu não tinha relacionamento nenhum com o Gu. Eles me chamavam de sono, inclusive, na igreja, ele e o Thiago. E desde que eu me lembro, o Flávio está na igreja e tudo, e ao longo então do ministério, nós, como eu falei para você, a gente trabalhou junto. O Flávio teve várias idas e vindas da igreja. Eu conheço a história do Flávio, talvez é a história que eu mais conheço. Ele também conhece bastante da minha, né? Porque nós convivemos bastante e muito intensamente. Fomos amigos mesmo, de compartilhar muita coisa da vida, de um pagar a conta do outro, A gente só não emprestou roupa um para o outro, talvez porque você era muito gordo naquela época, né? Depois da bariátrica.
Gente, o Flávio já foi o dobro do que ele é hoje. Era muito gordo, Flávio. 162 quilos foi meu recorde. Até esqueci que você fez bariátrica. Lembrei agora, olha que coisa. Mas para não virar uma conversa de bar e ficar uma coisa estranha, a ideia eu queria conversar com o Flávio e queria que ele contasse um pouco a história dele. De como é que foi o encontro de Jesus com o Flávio. Porque teve um encontro do Flávio com Jesus, mas teve o dia que Jesus encontrou o Flávio. São duas coisas diferentes. Às vezes a gente encontra Jesus por causa da religião, por causa da igreja, mas quando Jesus encontra a gente, a parada é diferente, né? Então, o que eu queria perguntar para o Flávio, né, para a gente começar esse bate-papo aqui, mano, o que mudou na sua vida, principalmente, quando Jesus te encontrou, né? Na verdade, só para vocês entenderem, né? Eu nasci num lar cristão. Quando eu tinha 2 anos de idade, minha mãe, ela se converteu, né? E ninguém na minha família era cristão. E eu comecei na igreja desde pequeno. E eu vim para a Comunidade da Graça com 13 anos, né? Eu acredito que eu tive várias experiências com Jesus nesse período. Só que o meu encontro mesmo realmente aconteceu quando eu tinha 17... Não, um pouquinho mais. A Alegria Completa foi com quantos anos, Hugo? Uns 20 anos, né? Foi num acampamento chamado Alegria Completa, que acho que muita gente aqui, os mais velhos, lembra como foi incrível esse acampamento. E eu posso dizer que foi totalmente diferente, né? Porque a forma que Jesus se mostrou para mim, né? Ele sempre quis, mas quando eu enxerguei ele, não foi de um jeito muito alegre. Porque, como o Gu disse, eu tive algumas indas e vindas, né? E eu tive 3 saídas da igreja que foram muito impactantes. E aí eu acredito que realmente na segunda delas foi quando o Senhor falou muito comigo, através de alguns sonhos e tudo mais. Mas eu acredito que o ponto principal é que eu consegui identificar em Jesus esperança, né? Uma coisa que eu não tinha antes em relação a expectativas. Eu tive muitas frustrações, né? E eu vi que quando eu conheci Jesus, realmente foi muito mais fácil para mim algumas coisas. E eu tomei um choque de realidade, né? E eu entendi um pouco mais sobre relacionamento, que é um dos pontos que eu vou falar também. E vamos começar por partes, né? O Flávio, então, que chega na igreja com 13 anos, faz um retrospecto aí. Flávio com 13 anos, chegou na igreja, o que tinha na sua cabeça, o que rolava, o que você esperava da igreja? Só para vocês entenderem, né? Eu falava muita gíria, eu falava muito palavrão, eu não era um cara que gostava de estudar. Eu era um cara que, eu sempre fui vendedor, trabalho com vendas, né? Então eu sempre achei que a minha profissão não precisa estudar, porque com 15, 16 anos, tinha meses que eu ganhava mais que a minha mãe, que tinha serviço registrado e tudo mais. Então eu nunca tive uma ambição como pessoa, né? E quando eu cheguei na comunidade, eu conheci o Davi, conheci outros líderes da época que cuidaram de mim, né? Mas eu não tinha essa visão de querer crescer, né? Eu sempre eu estava mais pelo relacionamento. Porque aqui tinha pessoas que me davam atenção, tinha pessoas que eu podia sair junto, né? A primeira experiência que eu fui no McDonald's foi com o pessoal da comunidade, né? Então, eu tive algumas experiências e eu vinha mais na igreja por conta do relacionamento com a galera, né? Porque para mim era cômodo. Eu estava um pouco cansado de me relacionar com a galera que estava fora da igreja, né? Eu conheço muita gente, mas eu me identifiquei com muitas pessoas aqui, a Milena, tem vários amigos de antigamente, o Alexandre da Carol, né? Então eu acho que eu vinha mais na comunidade nessa fase por conta das pessoas, né? Então eu me relacionava mais por conta disso mesmo. Não era eu gostava de estar na igreja, eu tinha experiências com o Senhor, mas não era profundo, sabe, Gu? Era muito raso, né? Eu participava da célula, a célula era legal porque todo mês na época fazia a comemoração dos aniversariantes, então eu era responsável em fazer o bolo. Então eu fazia o bolo, era muito legal. Flávio fazia bolo, por isso que ele tinha 165... Opa, brincadeira. Mas... Eu era concorrente da rua, eu fazia bolo de aniversário, cara. Então eu que fazia os bolos. E o pessoal gostava, né? Então era mais pelo relacionamento, nessa época aí. E essa fase, até a sua primeira debandada, vamos assim dizer, foi quanto tempo, mano? Porque você ficou na igreja, tudo, mas algo te fez... O que fez eu sair foi quando eu completei 16 para 17 anos, mais ou menos, que eu cheguei no colegial, né? Eu larguei a escola e eu sempre gostei muito de jogar qualquer tipo de jogo que vocês podem imaginar, né? Então, eu entrei numa fase que eu comecei a jogar muito bem bilhar
E eu comecei a frequentar muito bar, eu jogava valendo dinheiro e tudo mais. E eu comecei a me relacionar. E eu lembro que o Deco era um dos líderes do jovem na época, e ele falava, Flávio, toma cuidado. E eu lembro que eu saía do MAG e eu ia pro bar. Só que eu falava, não, eu vou impactar, eu vou influenciar. Vai sim. Então, essa era a minha linha de raciocínio, eu sempre justificava isso. Eu lembro que uma vez ele saiu, era num antigo prédio, ele falou, Flávio, eu acho que você não deve ir. Eu falei, Deco, eu sei onde está meu coração, eu acredito em Jesus, está tudo bem, está tudo certo. E aí eu comecei a me relacionar de novo com uma galera, né? E aí, acho que um dos pontos que fez eu sair foi o relacionamento fora da igreja. Porque eu tinha relacionamento dentro da igreja, mas não era profundo. Até nessa época eu não sabia o que era discipulado, né? Eu fui descobrir o que é discipulado nessa volta dessa saída aí. E eu vou explicar para vocês um pouquinho mais para frente, mas era muito raso, né? Eu confessava um pecado ou outro. E aí, tipo, não tinha profundidade, né? Então, o que fez eu sair foi relacionamento fora. Acho que o ponto principal. E você teve sempre facilidade de ser amigo, né? Ser amigo de porteiro, amigo de mendigo, ser amigo de qualquer pessoa, né? Que você encontra na rua, você teve facilidade de amizade, né? Então isso também foi um tempo que te manteve um pouco fora, né, mano? Porque apesar de você... Eu sempre lembro de, nessa época que o Flávio não estava, do nada, fazia uns 2 meses que ele não aparecia. Um mês ele estava lá, pum! Você lembra disso, Andy? O Flávio aparecia e tava tipo mó holy, santo, Deus envolvido com tudo, palavra. E 2 meses que o cara, né, sumiu. Ele voltava tudo. E como é que foi, né, nesse processo, até você voltar, como é que foram as amizades nesse processo? Porque, querendo ou não, você comparava, né, mano? Os amigos que você tinha fora da igreja, não é verdade? E as pessoas que você tinha na igreja, você sabia quem eram, né? Na verdade é assim, Gu, como eu fui batizado no Espírito Santo com 13 anos, eu tive essa experiência com o Espírito Santo, eu acredito que o Espírito Santo falava comigo quando eu estava fora da igreja. Então, na maioria dos rolês que eu estava, eu me divertia, mas no final dele eu ficava muito mal. Eu ficava muito mal, eu sempre tive muito temor, eu sabia que o que eu estava fazendo era errado, né? Então, tipo, dava um choque de realidade. Mas não te impedia de voltar pro rolê depois. Não por conta dos relacionamentos. Só para vocês terem uma ideia, pulando um pouquinho a história e depois voltando, quando eu voltei e conheci o Gu, a primeira coisa que eu fiz foi trocar de número de celular. Eu tive que ser muito radical comigo mesmo, né? Eu desativei meu MSN, eu troquei o número de celular, porque eu tinha convite para todo tipo de rolê, assim, né? E Paulinho, que está ali atrás, era um dos que mais me convidava a sair da igreja, claramente, né? Depois, semana que vem é ele contando a história dele, brincadeira. Então ele foi um dos caras que mais me chamou para o rolê. Se você lembrar de algum detalhe, Paulo, o microfone está aberto, tá? Você pode vir aqui. Então, assim, eu tive que ter esse distanciamento porque era muito complicado para mim. Mas o que me fazia voltar nos finais de semana, assim, a cada 2, 3 meses, eu acho que era o remorso. Porque arrependimento você tem mudança de atitude, né? E o remorso você fica com aquele frio na barriga, né? Então, tipo, eu acredito que as orações da minha mãe, com certeza nessa época, quando eu aprontava, eu já me arrependia, eu já ficava mal, mas eu voltava para o rolê de novo, né? Então, eu vinha uma vez ou outra por conta disso, né? Então, o que me segurava lá era o rolê com as pessoas, mas eu tinha esse remorso, eu tinha esse medo, então você teve né? Eu tinha medo. Você tinha esse medo. E aí então você teve a sua primeira volta. A minha primeira volta começou tudo num posto de gasolina, ali perto do José Alvim. Tava o Caio, Renan e Thalita dentro do Palio. E eu estava tomando vodka com uma galera lá. E eu lembro que eles pararam e o Renan era mais novo. E aí eu escondi a bebida. E aí desceu os 3 do carro, me cumprimentou e tal, não sei o quê. E eu falei, não, vou estar lá, sabadão é nós, estamos juntos. E aí, lógico que eu não ia até então, né? Isso era uma sexta-feira. E aí eu tive uma primeira... O Senhor sempre falou comigo através de sonhos, né? Eu sei que Deus fala com cada um de um jeito diferente. E comigo sempre foi através de sonhos. E tinha acontecido um acampamento em Taubaté. E o lugar era muito legal, era um vale, né? E eu lembro que nessa sexta-feira eu cheguei em casa, era 5 da manhã. Parênteses, o Flávio sempre voltava para a igreja na época de acampamento. Sempre. Só para... Ele está aqui porque vai no acampamento, ele está fazendo a propaganda. Que eu não ia fazer, vou fazer assim. Então o que aconteceu? Nessa sexta-feira, eu cheguei em casa e quando eu dormi, eu tive um primeiro sonho. Eu sonhei que eu estava nesse vale, né? E que tinha um espaço onde eram os cultos, né? Tava todo mundo dos meus amigos lá dentro. Gente, isso é muito real, tá? Esses 2 sonhos.
E tava todos lá dentro e eu estava do lado de fora. E eu lembro que eu olhei para um lado, não tinha ninguém. Olhei para o outro, não tinha ninguém. Quando eu olhei de novo para cá, tava o César e a Marisa, os nossos pastores, né? E eu lembro que a Marisa, com um sorriso no rosto, ela falou assim, ó, Deus está mandando te dizer que ou você volta no amor, ou você vai voltar na dor. E ela falou sorrindo no sonho. E eu acordei chorando, gente. Eu tive a experiência de acordar chorando, mas sem vergonha na cara nenhuma. No sábado fui pro rolê de novo, né? Eu fiquei mal, eu fiquei impactado. Eu falei, cara, que sonho maluco, pesadelo, coisa de louco isso aqui, cara. E fui pro rolê, aprontei tudo que tinha que aprontar. E eu lembro que eu cheguei, era 6 e pouco da manhã em casa, quase 7 horas da manhã. Para justificar, eu lembro que eu levei pastel para minha mãe, para não ter ninguém falando, sabe? E aí quando eu dormi de novo, eu tive o segundo sonho. E esse foi, eu acho que mais impactante, né? Eu lembro que eu estava no meu velório. E no começo do sonho, eu estava muito feliz, porque estava lotado de gente, cara. E aí eu falava, eu tenho muito amigo. E aí foi uma das experiências mais chocantes, porque eu lembro que o Espírito Santo, assim, ele me pegou assim, ó, e ele me fez voar, né? E tinha um espaço bem grande, e perto do caixão, assim, tinha a galera da igreja, e eu conseguia ver os rostos, né? E quando, um pouquinho para trás, um distanciamento, assim, tinha uma galera que eu conhecia, e aí o Espírito Santo falava no meu coração, não falava no meu ouvido, né? Ele falava assim, essas pessoas que estão perto do caixão são os seus amigos da igreja. Essas pessoas que estão longe são as pessoas que você tinha que estar falando de mim. E cara, nossa, aí travou. Eu chorei. Ter sonho assim tá fácil, né, gente? Tá tranquilo, foi, né? Bem pesado, né? Isso que esse sonho, sonhei com o meu velório. E aí foi engraçado porque o primeiro contato que eu fui ter, né? Eu lembro que eu acordei, entrei no MSN assim, porque eu perdi o sono. E aí tinha um cara online. O Gustavo estava online, estava escrito sono lá. E eu lembro que eu mandei uma mensagem para ele. E alguém tinha me comentado que tinha uma célula de sexta-feira à noite. E aí eu falei assim, ô Sono, mandei para ele assim, ô Sono, fiquei sabendo que tem uma célula para quem estuda à noite, está na sua casa, de sexta-feira. E essa sexta-feira eu vou. E aí o Gustavo, cara, o cara que ouve o Espírito Santo, tem Jesus, né? Ele escreveu assim para mim, duvido. E eu fiquei com muita raiva dele, eu lembro que eu xinguei muito ele naquele dia. E aí foi todo o processo, porque o que aconteceu? Durante a semana inteira eu esqueci disso. E na sexta-feira tinha um amigo chamado Leandro, e a gente foi pro Lago do Major, né? E a gente estava aprontando lá bastante coisa. E eu estava bêbado, acho que eu tinha fumado um beck aquele dia, maconha, para quem não sabe, que acho que todo mundo sabe, né? E eu estava muito doido, e era 10 e pouco da noite, e eu lembro que o Senhor falou no meu coração assim, o Espírito Santo falou comigo, você não prometeu para ele que você ia na célula? E ele não duvidou de você? Eu estava muito doido, gente. E aí eu falei para um amigo meu, eu falei, eu não queria falar que eu ia numa célula da igreja, né? E ele já tinha carro. Eu falei, você precisa me levar na casa de um brother meu, que amanhã eu vou trabalhar cedo, eu vou dormir lá. Que era a casa do Gustavo, a casa do pastor. E aí ele me levou, me deixou na porta, esperei ele entrar e entrei, né? E eu entrei muito doido, gente. E aí eu lembro que, foi na semana do sonho, né? Eu lembro que eu entrei assim, participei da célula, falei um palavrão no meio da célula, pra vocês terem uma ideia. E aí o César chegou. O César chegou e ele tinha chegado de algum compromisso. Ele passou direto, ele me viu assim, e ele ficou na cozinha aquele dia, né? E quando acabou a célula, ele me chamou, me abraçou e tal. E ele falou que na sexta-feira e no sábado, ele tinha orado por mim. E ele falou assim, eu orei para Deus colocar uma parede na sua frente para você bater de cabeça nela. Eu orei tanto na sexta quanto no sábado por você. E aí começou todo o processo. Eu lembro que eu fui no culto, eu lembro que eu falei assim, eu não vou chorar, eu não vou em apelo. Eu estava indo a pé para a igreja, né? E quando eu entrei na igreja, eu comecei a chorar, porque eu sou chorão, né? Aí, ó. Então eu sou muito chorão. Então eu entrei na igreja e comecei a chorar. E aí eu cheguei, o culto foi muito top e tal, e eu falei, preciso ir no apelo. Teve o apelo, cheguei no Gu, falei, Gu, vamos no apelo comigo? Ele olhou para mim e falou, não, cara, você que vai no apelo. Cara, eu fiquei com raiva do Gustavo de novo. Falei, cara, tô tentando voltar para a igreja, esse maluco não tá entendendo nada. E aí eu lembro que eu fui no apelo, depois ele foi orar por mim e ele me explicou. Ele falou, cara, é difícil porque as pessoas tomam decisões por você. Você precisava tomar essa decisão, né? E aí eu lembro que ele chegou na porta da igreja, ele ofereceu um livro para mim, A Recompensa da Honra. Esse livro... Rapidinho. Deixa eu beber água. Esse livro mudou a minha forma de pensar, porque eu era muito individualista.
e mudou a minha visão das coisas, né? E aí ele falou sobre discipulado, que eu não fazia ideia o que era. Ele falou, cara, posso te discipular? Falei, podia, não sabia o que ele estava falando. E aí a gente começou a andar junto e muita coisa mudou a partir dali. Fui no acampamento, aí ele falou para mim assim, qual que é o seu chamado ministerial? Eu falei, falar do amor de Jesus. Ele falou, não, seu chamado ministerial, isso aí é de todos. E aí ele falou, qual que é a palavra rema do seu ministério? Eu não fazia ideia do que era isso. Estava na igreja há muitos anos e eu não tinha essa profundidade, né? E aí no acampamento, Deus me deu Ezequiel 3. Eu fiz um jejum de 24 horas dentro do acampamento. E no dia seguinte o Senhor respondeu. Então o processo foi aí, começou aí a mudança. Depois daquele encontro, foi tudo diferente. O meu primeiro encontro com o Senhor mesmo foi naquela época ali. Então você tem essa volta, só para a gente lembrar, né? Porque eu acho que é muito legal, Flávio, a sua história. Porque às vezes a gente acha que tem certos momentos e situações da nossa vida que parece que não tem mais volta para algumas coisas. Alguém já se sentiu assim, além de mim, já? Parece que para alguns assuntos, não é que você perdeu a fé, não é que você não gosta mais de Deus, mas parece que tem alguns assuntos que não, sabe assim, cara, perdi a oportunidade, perdi, passou. E o Flávio está aqui, e ele é a prova disso, de que não tem oportunidade perdida com o Senhor. E então ele volta, lembra desse acampamento da alegria completa, Deus fala com ele sobre Ezequiel, ele não entende nada, que é uma profecia bem específica, vou te fazer como testa de diamante e tudo mais. Ele compartilha comigo, o Senhor tem misericórdia de mim, me dá um entendimento, eu explico para o Flávio, aplico para o Flávio aquele versículo, se torna uma palavra rema da vida dele. O Flávio se aproxima então da gente de novo, começa a ter relacionamento com a gente, cai mais de cabeça na igreja, começa a estar sempre. Flávio virou meu auxiliar de célula e, né, experimentamos várias coisas juntos, de experiência com Deus, tudo. Trabalhamos na igreja junto lá em São Paulo, vixe, trabalhamos muita coisa junto. E aí, o que aconteceu, gente? Nessa época, quando eu comecei a ser discipulado pelo Gu, ele mandou eu voltar a estudar, né? Eu tinha largado a escola e eu, forçado, mandei você. Não, ele me encheu o saco, estudar, gente, para voltar a estudar. Eu vou ser muito sincero aqui. Ele falava muito e foi uma das melhores coisas que ele fez, né? E aí eu voltei a estudar e aí ele falou, agora você vai fazer faculdade. E na minha família não tinha ninguém que era formado, tinha uma prima minha que era formada. E aí eu falei, que fazer faculdade, Gustavo? Eu lembro que na época eu trabalhava na Claro TV, eu ganhava uma grana vendendo assinatura, lembra? E eu vendia Claro TV sem Globo, gente, era incrível. E aí eu lembro que eu falei, Gustavo, eu ganho tão bem, cara, para que eu quero fazer faculdade? E aí ele falou, não, você tem que fazer uma faculdade, cara, eu aconselho você a fazer. E aí eu lembro que ele falou assim, fala com a minha irmã, com a Gabriela, ela fez marketing. E aí eu falei com a Gabi, ela foi super atenciosa e tal. E quando eu comecei a fazer faculdade, eu me apaixonei pelo curso. E eu acredito que aí eu comecei a amadurecer um pouco, né? Aí foi a fase que eu comecei a amadurecer, surgiu algumas propostas de emprego para mim. E eu comecei a aprender, eu trabalhei com o Rodrigo, eu trabalhei com o Sabá, que foi um cara que me ensinou muito. E aí eu comecei a gostar da minha área. Eu comecei a entender que você pode ser um vendedor de porta em porta, que não tem nada de errado. Você pode ser um vendedor dentro de uma loja, você pode ser vendedor dentro de uma empresa, você pode trabalhar para você mesmo na área comercial. Eu comecei a entender que existia níveis, né, profissional, que era uma coisa que eu não fazia ideia, né, que eu nunca fui motivado a estudar, né? Então eu comecei a gostar da coisa, né? E aí surgiu a oportunidade de trabalhar na comunidade. E aí foi um ambiente de trabalho totalmente diferente, com registro, com salário bom, né? Eu tinha benefícios. E isso começou a me motivar bastante, né? E automaticamente eu comecei a crescer como profissional, né? E aí começa a surgir várias oportunidades e tudo mais. E eu lembro que eu comecei a gostar de coisa boa, né? Então eu comecei a gastar muito. E aí eu me apertava, aí comecei a entender sobre a parte financeira, que demorou muito isso aí para me entender. Só que surgiu uma oportunidade de negócio, né? Na época que eu trabalhava, acho que eu estava uns 3 anos na comunidade já, né? E surgiu uma oportunidade de negócio que era numa empresa de marketing multinível, que não é pirâmide financeira, mas um cristão... Não, gente, vamos lá.
Não é pirâmide financeira. Mas assim, o Só pra importante vocês é frisar entenderem, que o Flávio trabalhava num trabalho CLT fixo, com ganhava salário bem, bom. não era uma coisa ruim, mas tinha um bichinho da ganância dentro dele. Eu queria muito ganhar dinheiro. Queria ganhar dinheiro. E aí eu conheci o marketing multinível, né? Só que eu tive uma visão depois de 1 ano e meio lá, que aí talvez eu vou concordar com a risada de vocês, é que eu não consegui conhecer, e eu acredito que um cristão que tem amor ao Senhor, que tem amor por Jesus, ele realmente não consiga trabalhar dentro de uma empresa de marketing multinível, que apesar de não ser crime, é totalmente antiético, né? E eu fui entender isso depois de um tempo. Mas eu decidi abrir mão da comunidade, eu pedi a conta da comunidade, porque eu estava indo muito bem nessa empresa, né? Então eu tive várias experiências assim, profissionais lá dentro, muito boas. Acho que com 5 meses de empresa eu ganhei uma viagem para Dubai, com tudo pago, num dos melhores hotéis que tem lá, tipo, coisa que eu não teria nunca condição de pagar, né? E eu falei, se em 5 meses eu fiz isso, imagine, e detalhe, eu trabalhava 8 horas na comunidade e trabalhava, tipo, à noite lá, e eu consegui bater essa meta. Eu falei, eu vou largar a comunidade, né, a empresa, e vou me dedicar só nisso, porque eu vou crescer muito mais rápido. E eu lembro que antes da primeira viagem eu ganhei a segunda, que era para Bahamas. Então isso cresceu muito a minha cabeça. E aí o Gustavo me chamou de canto, falou, cara... E o Flávio, para você ter uma noção, o Flávio pensava que em Dubai falava arabanês. Ele chegou para mim um dia e falou, Gustavo, que língua que falam em Dubai? Arabanês? E não, Flávio. Não, isso é verdade, gente. E o que aconteceu? O Gu, ele me chamou de canto para conversar e ele falou, cara, como que tá as coisas e tal? E eu lembro que eu tinha uma justificativa muito boa. Eu falava que o meu objetivo de estar lá era abençoar as pessoas. Em que sentido? Eu peguei tudo que eu entendi lá do livro Recompensa da Honra e inverti tudo que estava escrito. Eu peguei o meu chamado ministerial e inverti tudo que estava escrito. Porque o meu chamado ele falava sobre eu conversar com pessoas que estavam com o coração endurecido. Então a minha justificativa é, eu estou indo falar com rico. Esses caras não querem saber de Jesus. Então está dentro da palavra. A recompensa da honra. Eu estou indo lá porque eu quero ganhar dinheiro. Porque eu lembro que uma vez a Narjara compartilhou alguns sonhos dela sobre orfanato. E isso caiu no meu coração. Eu falei, cara, eu quero ter uma condição boa de poder investir financeiramente em projetos que precisam. Então eu comecei a achar respostas, justificativas, né, para eu estar lá. Então todo mundo que vinha conversar comigo, eu sempre fui um argumentador, então eu tinha um bom argumento e muitas vezes eu colocava o que o Senhor tinha falado comigo na palavra, eu invertia para ficar ao meu favor, né, e para poder justificar, porque cara, eu estava muito bem onde eu estava, né, eu lembro que eu tive algumas, um pouquinho antes da comunidade, eu e a Camila, a gente já tinha namorado, a gente terminou, né? E eu fiquei alguns meses, a gente ficou alguns meses ainda ela no Brasil, que depois ela fez um intercâmbio para os Estados Unidos. E eu lembro que eu saí da igreja porque meu coração estava muito endurecido, né? Alguns amigos meus na época, talvez por bobeira, fez um comentário ou outro que não me agradou. E como eu estava com o coração machucado, quando você está triste, quando você está com falta de liberar perdão para alguém, quando você está com raiva, você simplesmente justifica saindo da igreja. O problema está nas pessoas. E aí eu justifiquei isso, falei assim, as pessoas que andam comigo há anos estão falando mal de mim. Depois de você ter aquela experiência no acampamento. Depois de ter. Depois de você ter o chamado. Depois, né? Totalmente, já tinha tido várias experiências. Gente, só para vocês terem uma ideia, o Gu não comentou, mas nessa época, eu tava líder de uma célula, que tinha acho que quase 20 e poucas pessoas, eu estava discipulando 10 pessoas, então eu já tinha conhecimento da palavra. E mesmo assim, eu me permiti cair numa situação como essa. Por quê? Eu e a Camila, a gente escolheu andar sozinho. Então a gente teve várias consequências no nosso relacionamento. Então eu criei barreiras e tinha vários problemas que eu tinha que ter sentado com o Gu, sentado com os meus amigos para conversar e não tratei. Isso aí se perdurou por 1 ano e meio, quase 2 anos. E gente, é consequência. Se você fica você fica um mês, uma semana, se aconteceu algo de errado e você não compartilha, você começa a guardar para você, vai ter consequências. E a gente ficou nisso por mais de 1 ano e meio, né? Então, eu lembro que quando foi esse término, no dia seguinte eu chamei o Anderson, o Bruno e o Paulo, e eu confessei tudo para eles, né? Eu falei tudo que a gente tinha aprontado, mas eu confessei e acredito que não foi por
ter se arrependido. Foi mais por um checklist, sabe? Eu falei, já que terminei, já que está nesse nível, eu vou falar o que eu aprontei, mas eu não tratei, sabe? Eu só falei, mas eu não me arrependi, né? E aí por uns 5 meses eu ainda fiquei na igreja e tal, mas depois acabou acontecendo algumas situações, e aí eu saí de vez. Mas o que não fez eu cair assim 100%, Hugo, primeiro foi aquele temor, porque eu sempre conhecia a verdade, mas segundo porque em todas essas situações, Jesus sempre deixou alguém perto de mim, para lembrar quem eu era. Então nessa época era você, eu lembro que eu trabalhava com você, né? Gente, eu nunca vou esquecer, eu tive uma experiência assim, pesada, que o pastor Carlos Alberto foi tomar um café da manhã com a gente, e na noite anterior eu tinha aprontado várias, e chegou no café da manhã, ele falou, filho, ora por nós. Eu tinha que orar pelo café da manhã, cara. Então eu estava ali dentro, isso, eu vou ser muito sincero, me ajudou muito a não ter aprontado mais, né? Nessa fase, que depois eu aprontei. Medo, né? Medo, remorso total, medo, porque falei, claramente o pastor Carlos Alberto sabe o que eu fiz ontem à noite, e está mandando eu fazer essa oração para eu sair daqui e falar com alguém e me arrepender. Então eu tive esse medo, eu tinha esse remorso o tempo todo, né? E aí eu acho que foi a saída mais desafiadora, porque quando eu entrei lá, uma coisa é você tá fora da igreja, passando perrengue, passando dificuldade. Outra coisa é você estar fora da igreja, viajando a cada 4 meses para outros países, né? Eu fui para 4 países em um ano, ganhando dinheiro, gente. Eu ganhei dinheiro, sabe? Eu tive a experiência de ganhar dinheiro. Só que até nisso o Senhor trabalhou também. Então acho que foi uma das voltas mais... Fala, mano, porque aí só para, né, pra galera se localizar, pra gente caminhar pro final aqui. Nessa segunda saída que você tem, depois de terminar o seu primeiro namoro com a Ká, depois de você ter ficado machucado com seus amigos aqui, né? Eu lembro de eu chegar até o Flávio e falar, por que você sumiu da igreja? Não quero falar. Não quero. Mas o que aconteceu, mano? Não quero falar. Sempre duro que nem uma pedra. Tá tudo bem? Não, tá tudo bem. Tá bom. E a gente ia para São Paulo todo dia junto, no mesmo carro. Vários dias ele ia dormindo. Aí depois eu descobri que ele não estava dormindo. Ele só fechava o olho para não querer ter conversa comigo. E vários meses assim. Então o Flávio muda para essa empresa, começa a ganhar muito dinheiro, muito dinheiro. E aí então, ele está em Dubai. Foi o seguinte, gente, eu peguei um nível de liderança lá na empresa, né? Mas eu estava no primeiro nível de liderança, né? Que era dividido. No marketing multinível, você tem várias categorias, cada categoria te dá um acesso, um privilégio e etc. Então, eu estava numa dessas categorias. E essa categoria que eu estava já era uma categoria muito boa, que poucas pessoas conseguiam chegar, mas tinha mais 4 acima de mim, né? E aí, eu participei de várias coisas lá em Dubai, foi muito legal. Só que no último dia, tinha um jantar de diretoria, né? Esse jantar é para caras que ganham em torno de, 1 milhão, 1,5 milhão por mês. Era o jantar para essa galera, né? E tinha a galera lá que ganhava em dólar. Então, era outra realidade de jantar. E aí chegou uma mensagem no meu celular de um dos diretores e falou assim, o jantar é na suíte tal, às 7 horas da noite. E o meu voo era 1 da manhã. Eu falei, beleza, vou ir jantar e volto. Gente, eu coloquei um chinelo havaiana preto, uma bermuda branca e uma camiseta preta. E eu cheguei num elevador que parava... Só para vocês terem uma ideia, o prédio que eu estava, ele tinha 93 andares. Né? Então, eu lembro que eu cheguei eu não sei nem falar, 70. Né? O andar 70 lá, que eu não sei falar isso. Eu desci para entrar num outro elevador. E aí, quando eu entrei, diferente do que eu estava, tinha um cara dentro, já esperando dentro desse elevador para levar você para o andar de cima. E eu lembro que eu estava no celular assim, mas eu sabia que ele estava me medindo assim, né? Ele estava olhando para mim assim. E quando eu cheguei nesse jantar, era na suíte presidencial desse hotel. Né? Eu cheguei lá em cima e na porta tinha uma moça com um champanhe. Na porta do elevador eu falei, nossa, eles vão receber 600 pessoas assim? Porque a gente foi em 600 brasileiros, né? E não era um jantar para 50 pessoas. E quando eu virei assim, eu percebi que era a suíte presidencial e eu bati o olho, eu sabia quem era que estava ali, só tinha diretor. E aí eu falei, cara, eu acho que eu estou no lugar errado.
E aí eu lembro que um amigo meu estava junto, ele olhou para mim e falou, Flávio, acho que a gente está vindo num lugar errado. E aí tinha uma americana que falava português lá, eu chamei ela era a diretora comercial da empresa inteira. E eu tinha viajado com ela no carro, né? Eu fiz amizade com ela. Eu falei, Lucy, esse jantar aqui é para quem? Ela falou, Flávio, esse jantar é para diretores, só que os donos da empresa adoram que aconteça esse tipo de coisa. Então você é meu convidado, vocês são meus convidados, para participar desse jantar, para vocês saberem o que vai ter de bom para vocês nos próximos níveis, né, que você começar a subir. Eu quero que vocês participem. E como a gente conhecia todo mundo lá dentro, o pessoal recebeu a gente super bem e tal, e até aí tava legal. Só que foi a primeira vez que o Senhor falou comigo, e foi a primeira vez que me deu um frio na barriga de querer sair daquela empresa. Porque essa suíte, gente, era o segundo maior prédio de Dubai. E ela é 360 graus espelhada, assim, né? É surreal. Só para vocês terem uma ideia, sabe aquele sorvete Häagen-Dazs? Os caras montaram dentro dessa suíte um stand da Häagen-Dazs, tinha um chefe de cozinha, tinha várias coisas assim, tinha várias ilhas dentro dessa suíte para você ficar à vontade lá. E aí você escolhia o que você queria comer e era um negócio surreal. E aí eu lembro que eu estava na fila assim, e na frente tinha um cara chamado Caio Carneiro, que é um dos líderes da empresa, né? E ele me conhecia, eu falei, Caio, você vive assim todos os dias? Ele falou para mim, Flávio, eu faço 40 viagens por ano, para 40 países diferentes. Fica tranquilo que você está no caminho certo, eu sei os seus números, em 3, 4 anos você vai conseguir pegar um nível bacana e você vai viver disso para o resto da sua vida. Ele achou que ele estava me motivando, né? Só que isso me travou, gente. Me travou de um jeito, eu fiquei mal lá dentro. Eu lembro que eu mandei uma mensagem para o meu pai, eu falei para o meu pai, pai, o que eu estou fazendo aqui? Por quê? Porque uma das regras do marketing multinível é você se afastar das pessoas que pensam diferente de você. Então, tem um livro sobre isso. Tem um livro que explica isso. Você apresenta para a pessoa. Se a pessoa falar que não gostou ou não quer, é porque essa pessoa não está preparada para ter relacionamento com você. Então eu comecei a me afastar. E uma das coisas que sempre fez eu voltar para a igreja foi o relacionamento. Eu sempre fui um cara que gostei de relacionamento. E quando eu olhei ao meu redor, os meus amigos não estavam ali. Não tinha um amigo, não tinha ninguém da minha família ali. E eu comecei a me sentir mal com aquilo, porque eu falei assim, cara, será que para eu ganhar dinheiro, para ajudar pessoas, eu tenho que me afastar de todo mundo? Foi o choque de realidade que eu tive. E eu fiquei muito mal naquela suíte, porque o Senhor falou comigo, que não era aquilo que Ele tinha para mim. Só que, você lembra a diferença de remorso e de arrependimento? Naquele dia ainda eu tive remorso, né? Porque quando eu estava voltando no voo, meu amigo do lado falou, cara, você tem noção que daqui 2 meses a gente está viajando para Bahamas? E isso pesou, né? Eu falei, cara, Bahamas, né? E a próxima era Disney. Faltava 15 pontos para bater Disney. E aí eu lembro que eu falei, não, é Bahamas. Eu falei, já sei, vou voltar para o acampamento. Gente, faltava 10 dias para o acampamento. Falei, vou voltar para o acampamento, vou conseguir uma vaga lá, vou me acertar com Deus, vou achar o equilíbrio. Eu comecei a me pensar, mandei um áudio para o Gu enorme, lá da viagem, o Gu me mandou um áudio enorme e tal. E aí eu voltei, né? Mas com aquilo já no coração assim, apertando, sabe? Apertando. Só que eu tinha amigos ali, né? Eu tinha o Mauro, eu tinha o Lucas, a Patrícia, o Léo, o Azevedo, amigos que não se corromperam nesse nível que eu cheguei, eles continuaram o relacionamento com o Senhor. O Azevedo sempre lembrava quem eu era. Não tinha uma semana que não passava que o Azevedo me chamava para ir para o culto, e eu sempre com alguma justificativa, né? E eu tinha pessoas ali que me lembravam isso, né? E aí quando eu voltei, eu fui para o acampamento, e aí eu tive mais uma experiência doida, mas mesmo assim eu não abri mão ainda. Eu lembro que a Marisa, no meio do acampamento, chegou em mim e falou assim, filho, o que está acontecendo? Por que você não consegue se afirmar? E eu falei para ela assim, eu sou muito bom no que eu faço, e esse está sendo um desafio, pastor, eu tenho uma viagem pela frente e tal. E aí a pastora colocou a mão no meu ombro, assim, no meio do acampamento, a gente falou assim, ó, Senhor, cuida do Flávio, ele está indo para essa viagem, mas que ele não se divirta, que ele sofra lá todos os dias, e que ele se arrependa, guarda ele, guarda a vida dele, mas que ele lembre quem você é. E gente, essa foi a oração da pastora por mim. Minha mãe não é do mal. Não, eu amo ela por isso, tá? Mas o relacionamento com o Flávio é muito específico. Não, eu estou contando a real, o que aconteceu. E eu lembro que eu assustei nessa oração. Eu falei, cara, é para mim essa oração? E eu fui para essa viagem, e adivinha, gente, eu lembro que a viagem era de 8 dias, mas como eu estava ganhando bem na época, eu paguei 7 dias do meu bolso, então eu fiquei 15 dias lá. E eu lembro que todos os dias à noite,
eu ficava mal, eu ficava angustiado, eu falei, o que eu estou fazendo aqui? E na hora do parque, eu até me divertia, na hora do poker, porque eu entrei no vício de jogar poker, eu ia para o cassino, eu me divertia, mas quando eu chegava no meu quarto, me dava uma angústia. E quando chegou no 8º dia, ou 9º dia, eu falei, quer saber? Vou embora desse lugar. Peguei minha mala, não falei para ninguém, fui para o aeroporto, cheguei no aeroporto, falei, cara, eu quero uma passagem para voltar. A mulher falou, olha, eu não consigo trocar sua passagem, mas se você quiser, tá $3.000, você pode voltar. Aí eu, não, eu vou voltar para o hotel. Aí eu voltei para o hotel e foi horríveis todos os dias. E aí quando eu voltei de lá, eu já voltei decidido. Falei, cara, vou sair dessa empresa. Quando eu comentei com algumas pessoas da liderança, o pessoal falou, você está viajando, falta 15 pontos para ganhar a Disney, cara. Respira um pouco, pensa uma semana. Eu falei, cara, eu preciso sair disso. Porque eu acho que se eu ganhasse Disney, eu ia bater um outro patamar, eu ia continuar ganhando, ia ficar um ciclo, né? E eu lembro que eu fui radical, eu mandei uma mensagem no grupo. Gente, eu tinha colocado 87 pessoas na empresa, e essas 87 tinha colocado umas 1.500 pessoas. Então tinha muita gente que mandava mensagem para mim, que perguntava e eu ajudava. E eu simplesmente, de uma hora para outra, voltando de uma viagem incrível, falei assim, gente, estou me desligando por motivos pessoais, não estou indo para outra empresa e tal, queria agradecer todo mundo. E, gente, foi uma loucura isso, muita gente me ligando, teve gente pensando que eu estava indo para outra empresa, isso me gerou um desgaste muito grande. Só que olha que interessante, eu tinha muitos compromissos, né? Eu ganhava bem, mas eu gastava bem. E a decisão de sair de lá fez eu ficar com uma dívida em 3 meses de R$40.000. Se eu não saísse, eu pagaria, continuaria ganhando dinheiro e iria viajar. E eu optei em sair de lá e, a dívida veio. Eu falei, cara, quer saber? Eu não aguento mais isso aqui. E eu entrei na Biblu. Era uma empresa de Bragança, de maquininha, adquirente de cartão, para ganhar R$1.300 por mês, gente. E eu entrei assim, fui. E aquilo que eu não tinha mais de um ano voltou a acontecer, eu voltei a dormir. Eu tinha as dívidas, mas eu conseguia descansar. E aí eu lembro que eu fui conversar com todo mundo que eu devia. Não teve uma pessoa que ficou brava comigo, que virou a cara para mim. Todos, sem exceção. Quando você puder, você me paga. Flávio, eu confio em você, entendo a sua situação, quando você puder, você me paga. E aí, cara, eu comecei a dar o dízimo dos R$1.300, devendo 40 mil. E aí, em 6 meses, surgiu uma proposta para ir para o Supera. Trabalhei 3 anos e meio lá. E em 1 ano e meio, eu cheguei no meu diretor, eu falei para ele, o seguinte, no dia que ele foi me contratar, eu falei, eu devo R$40.000, existe chance de alguém que vinha aqui fazer uma aula para apresentar, eu estou devendo para essa pessoa, então eu quero que você saiba que você está contratando um cara que tem 40 mil de dívida, que tem vários problemas pela frente, mas que vai te entregar um resultado. E ele olhou para mim e falou, cara, vamos fazer um planejamento para você pagar a sua dívida. E acho que em 1 ano e meio, o senhor honrou, e eu comecei a vender muita matrícula, e aí pagou todas as dívidas, eu consegui pagar os 40 mil, não fiquei devendo para ninguém. Hoje eu não devo para ninguém. Mas o que eu tiro de lição disso daí é o seguinte, eu poderia justificar falando que o problema era muito grande. Podia justificar que R$40.000 é pesado. Uma coisa é você dever para banco. O banco vai ficar te ligando, você pode desligar. Outra coisa é você ficar devendo para os seus amigos. Isso é horrível. E eu podia justificar isso aí. E eu lembro que o Senhor honrou a decisão. E uma coisa que eu percebi é que depois disso, eu parei de correr atrás do dinheiro. Por um tempo eu ainda corria, né? Eu entrei no mundo do poker, né? E eu ganhei dinheiro com o poker também. Mas isso aí foi uma história para outro dia. Mas foi bem pesado o clima de jogar poker, porque eu ganhava dinheiro, mas eu troquei o dia pela noite, né? Então também não era o caminho que o Senhor queria. Se eu ficasse lá, eu ia pagar minha dívida também, mas não era o que o Senhor queria. Eu entendi que o Senhor não queria que eu resolvesse, Ele queria resolver. Esse talvez seja o nosso maior desafio, entender que não existe problema nenhum que o Senhor não consiga resolver, entender que não tem nenhum problema que seja difícil para o Senhor. Eu fui tão orgulhoso que muitas vezes eu falava, eu me coloquei nisso, eu tenho que sair disso. Estou pagando pelos meus pecados. É minha consequência. E não é, o Senhor não espera nada disso. O Senhor, Ele nos ama, e a graça dEle é um negócio que não dá para explicar, porque não tem o que a gente possa fazer para compensar.
Mas quando a gente consegue entregar, aí Ele consegue fazer. E assim, gente, mesmo tendo vivido tudo isso, hoje a minha vida financeira é boa, não estou rico, mas tenho uma casa muito boa, eu e a Camila, a gente tem tudo que a gente quer, a gente trabalha bastante, mas se tornou leve, se tornou muito fácil. Hoje eu consigo abençoar as pessoas que eu preciso. Quando o Senhor fala para mim abençoar tal coisa, eu consigo abençoar. Quando vem imprevistos, esse mês a gente tomou um imprevisto de R$ 1.700. Eu falei, cara, R$ 1.700 é dinheiro, hein? Tá pago, porque o Senhor abençoou. Como? Não sei, mas se tornou mais fácil, né? Então eu acho que, mas uma coisa que é importante, mesmo tendo tido todas essas experiências, mesmo tendo vivido isso na pele, né? Eu sou tentado todo dia a querer resolver as coisas com as minhas próprias mãos. Quando veio a dívida de R$ 1.700, eu pensei em jogar pôquer. Gente, vou compartilhar um negócio com vocês. Meu casamento não saiu barato, não. Quando eu e a Camila fechamos nosso casamento, foi antes da pandemia. Eu ganhava muito bem. E quando estourou a pandemia, eu comecei a ganhar durante um ano 25% do que eu ganhava e fiquei 3 meses sem salário. E eu tinha fechado um contrato com meu casamento, nosso casamento foi pago e tal. Mas eu lembro que eu entrei no aplicativo de jogar pôquer. Eu ganhei lá um ticket gratuito para jogar um domingo. Falei, vou distrair minha cabeça. Entrei e ganhei R$20. Peguei esses R$20, entrei num outro torneio, se tornou 100 e pouco. Na mesma semana, tá? Aí esse 100 e pouco se tornou 300. Aí o 300, acho que em 15, 20 dias... Quantos mil tinha lá, amor? Tinha 2 mil. Em 15, 20 dias lá. E a Camila me ligou e falou, amor, a gente tem um boleto para pagar de 2 contos. Eu falei, eu podia ter mentido, cara. Eu podia ter simplesmente pego e falado, foi uma comissão que entrou. Mas ainda bem que eu não fiz isso, porque eu falei para ela, tem 2 contos lá, posso pegar. Ela falou, não pega esse dinheiro. Eu falei, amor, mas nós temos que pagar um boleto. Não pega. Eu falei, você tem certeza? É a última vez que eu vou perguntar, hein? Ela falou, não pega. Eu lembro que eu entrei no aplicativo, gente, e eu rasguei R$2.000 assim em 5 minutos. Eu entrei numa mesa e comecei a passar o dinheiro para não ser tentado com isso. O Senhor honrou tudo, a gente conseguiu pagar tudo, mas eu quase dei meu jeitinho, né? Então é um negócio que eu tenho que me arrepender sempre, né? Hoje eu entendo a diferença entre eu negociar, comprar um produto e vender, ajudar as pessoas. Outra coisa é eu ser vergonha, porque eu virei estelionatário, eu enganei muitas pessoas, eu peguei dinheiro de muita gente, e mesmo com tudo isso, quando eu me arrependi, eu falei para o Senhor, Senhor, eu fiz cagada, desculpa o palavreado. O Senhor foi lá e restaurou tudo, e eu não perdi nem as amizades, gente. Você tem noção que pessoas que eu enganei, o Senhor teve misericórdia e essa pessoa continua sendo minha amiga? Não, você não foi não, Paulinho. Então assim, o Senhor Ele restaurou, Ele cuidou, Ele resolveu tudo, sem exceção, né? Foi um processo. Mas até hoje, Gu, eu tenho que tomar muito cuidado para não querer ganhar proveito em cima de coisas. Eu tenho que ter um temor muito grande em relação a isso. E o Senhor tem honrado em relação a isso. E eu também tenho que ter um temor muito grande de não querer resolver minha vida. Porque eu tenho algumas habilidades, e eu acredito que muita gente aqui tem várias habilidades que podem gerar recurso. Mas nem sempre o Senhor quer que você use ela. Às vezes o Senhor permite, Ele fala, é assim que tem que ser feito. Às vezes não. Às vezes é a gente tentando justificar algo. E eu tentei justificar por muito tempo. E hoje eu entendi que é muito mais leve quando eu entrego, porque minha casa é incrível, eu tenho um emprego incrível, minha esposa tem um emprego incrível, a gente não deve nada, a gente honra o nosso dízimo, a gente consegue abençoar, a gente ajuda a nossa família. E eu estou feliz, gente, sabe? E simplesmente confiando. É isso. Obrigado, mano. Salve de palmas para o nosso amigo aqui, gente. Obrigado por você compartilhar, Flavião. Obrigado, meu mano. Eu pedi para o Flávio compartilhar, gente, porque talvez para você não seja o dinheiro, talvez para você seja a sua carreira, talvez para você seja um sonho, talvez para você seja querer ter a sua empresa, talvez para você seja uma marca do passado,
Flávio tem muito mais história do que essa, ele contou algumas, a gente combinou antes qual ele exploraria aqui. Mas sabe, gente, não há nada que é impossível para o Senhor. Você já ficou muito tempo esperando uma coisa em Deus, que você simplesmente desistiu? Você falou, como o Flávio disse agora no final, deixa que eu resolvo. Esse é um grande problema para a gente. O deixa que eu resolvo. Galera que, né, o Flávio falou aqui do casamento, está enfrentando uma coisa, não, vou resolver rápido, vou casar rápido. É você resolvendo ou é Deus? Você que estuda, sempre vai ter o caminho mais fácil. Sempre vai ter o caminho mais fácil para muita coisa. Sempre vai ter o caminho mais fácil para muita coisa. Sempre vai aparecer alguém com uma grande saída. Mas eu quero lembrar você que para Jesus nada é impossível. E eu só queria ler um texto com você. Não vou pregar sobre ele, mas eu queria ler um texto que corrobora com a história que o Flávio compartilhou aqui com a gente. Marcos 9,14. Se puder projetar para a gente, tá, por favor? Marcos 9,14. Jesus tinha acabado de subir no monte para orar, Pedro, Tiago e João, e ele estava então voltando de uma madrugada de oração. Versículo 14 diz: ao voltarem para junto dos outros discípulos, viram que esses outros discípulos estavam cercados por uma grande multidão, e que alguns mestres da lei discutiam com eles. Quando a multidão viu Jesus, ficou muito admirada e correu para cumprimentá-lo. Sobre o que discutem? Perguntou Jesus. Um dos homens na multidão respondeu: mestre, eu lhe trouxe o meu filho que está possuído por um espírito impuro que não o deixa falar. Sempre que o espírito se apodera dele, joga-o no chão e ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi a seus discípulos que expulsassem o espírito impuro, mas eles não conseguiram. Jesus lhe disse: geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam o menino para cá. Então o trouxeram. Quando o espírito impuro viu Jesus, causou uma convulsão intensa no menino, e ele caiu no chão, contorcendo-se e espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo isso acontece com ele? Desde que ele era pequeno, respondeu o pai. Muitas vezes o espírito tenta lançá-lo no fogo ou na água, e tenta matá-lo. Tenha misericórdia de nós, e ajude-nos, se puder. Repete isso comigo: se puder. Se puder, perguntou Jesus. Tudo é possível para aquele que crê. No mesmo instante, o pai respondeu: eu creio, mas ajuda-me a superar a minha incredulidade. O que o pai respondeu? Ajuda-me a superar a minha incredulidade. Quando Jesus viu que a multidão aumentava, repreendeu o espírito impuro, dizendo: espírito que impede esse menino de ouvir e falar, ordeno que saia e nunca mais entre nele. O espírito gritou, causou outra convulsão intensa no menino e saiu dele. O menino então parecia morto. Um murmúrio correu pela multidão: ele morreu. Mas Jesus o tomou pela mão e o ajudou a se levantar, e ele ficou em pé.
Depois, quando Jesus estava em casa com seus discípulos, eles perguntaram: por que não conseguimos expulsar aquele espírito impuro? Jesus respondeu: essa espécie só sai com oração. O que essa história tem a ver com o Flávio? O Flávio não tem uma história de possessão. O Flávio não espumou pela boca. Mas muitas vezes, nós, como o Flávio aqui compartilhou, apesar do Flávio ter temor a Deus, experimentar do melhor e do pior, teve uma hora que ele virava para Deus, como eu e você um dia já falamos: Deus, se for, a situação é essa, muda para mim, se você puder. Você já falou isso para Deus? Eu já falei isso para Deus. Você já falou? Deus, eu tô com essa situação aqui na minha nota, na minha faculdade, no meu trabalho. Estou desempregado, estou solteiro, estou com problema com os meus pais, situação. Mas assim, eu estou te avisando, se puder, o Senhor pode fazer alguma coisa. Se o Senhor estiver incomodado aí no céu com muita coisa para fazer, se puder. Você vê o que Jesus responde para aquele pai? Você imagina aquele pai, ele viu a vida inteira do filho daquele jeito. Aquele pai falou assim: essa é a realidade do meu filho. E às vezes, deixa eu dizer, eu e você aceitamos algumas coisas da nossa vida que não são da nossa vida. Às vezes eu e você aceitamos certos pensamentos que não são da nossa vida. E quando a gente aceita esses pensamentos, eu quero que você preste atenção nisso, a gente escolhe o caminho mais fácil. Se o meu amigo Flávio aqui, o Flávio entendeu que a vida dele era essa, que ele seria vendedor. O Flávio vende qualquer coisa. Até hoje, se eu preciso de alguma coisa, eu vou vender meu carro, eu ligo para o Flávio. Mano, o que você acha? Quanto vale meu carro? Ele tem o feeling, ele sabe, ele é capaz. Mas ele podia pegar isso e falar: esse sou eu, e o único jeito, como ele falou aqui, o único jeito de eu fazer isso é ganhar dinheiro tirando dinheiro dos outros, é enganando os outros, é botando minha margem em cima. Isso é normal, todo mundo faz, é a natureza do meu trabalho. Podia, Flávio? Ele podia ter aceitado que aquilo era normal, como aquele pai desse menino podia ter olhado e falado: esse é o meu filho tem esse problema, não tem jeito. Deixa eu falar, meu amigo, minha amiga, Jesus quer se encontrar comigo e com você, mas Ele não tem medo da nossa zona. Às vezes a gente tem medo de falar da nossa vida, de compartilhar da nossa vida, dos nossos erros. A gente não quer tocar em certos assuntos, a gente não quer tratar certas mágoas, porque a gente fala: isso é normal, isso já faz parte de mim. Mas deixa eu falar, Jesus não tem medo da nossa zona, Jesus não tem medo da bagunça que está dentro da gente, Jesus não tem medo das coisas que às vezes aparentam em nós, Jesus não tem medo muitas vezes do nosso desejo estar errado. Porque quando eu oro por aqui, eu orei para essa reunião, o Senhor me colocou, tem muita gente desejando coisa errada e está convivendo com esse desejo. Deus quer te libertar desse desejo, amém? Você acabou de ouvir de um cara que ganhava muito dinheiro, e ele falou: eu abri mão de ganhar dinheiro para ter paz. O problema não está no dinheiro, o problema está em almejar, pensar que o dinheiro resolve tudo. Depois você pergunta para ele os detalhes. O Flávio é um livro aberto, o Flávio conta a história dele, o testemunho dele. Por isso que eu chamei ele aqui hoje. Agradeço, viu, mano, por você ter a liberdade, a ousadia de compartilhar. O problema não está no dinheiro, mas o problema está o quanto essas coisas ocupam a nossa mente. O sucesso, o bem-sucedido, a comparação. Cara, como a gente se compara, como a gente tem o desejo de ter mais, como a gente nunca está satisfeito com o que a gente tem, como a gente não consegue aproveitar a estação da vida que a gente está. Se a gente está solteiro, a gente quer estar casado, se a gente quer estar casado, a gente quer estar solteiro.
Uma piada, tá? Está num trabalho, mas quer ganhar R$100 a mais, aí abandona o trabalho, você vai fazer 12 meses de empresa, você vai ter um mês de férias, mas aí aparece uma oportunidade para ganhar R$150 a mais, aí você fala, nossa, R$150 a mais, Anderson? Meu Deus, 1.200, nossa, por ano, vou ficar rico com R$150 a mais? E aí você sacrifica um mês de férias, de descanso, que é bom, que é saudável, que te recupera, para ganhar 150 contos, chama ganância. E a gente acha normal, a gente como esse pai, ele fala, é normal meu filho está nessa situação desde que nasceu, e aí é uma situação difícil, você entende que aquilo incomodava o pai? Meu filho está nessa situação há muito tempo, mas se você puder, faz alguma coisa, senão eu vou continuar igual. Você entende o problema? Você lembra desse pai? Ele sabia que ele tinha um problema. Vocês estão comigo aqui, gente? Ele sabia, tinha algo na vida dele que o incomodava. Mas ele falou, Tiago, se você puder me ajudar, se não, eu vou continuar, porque essa é a minha vida. Quantos de nós estamos se acomodando assim? Se acomodando com pecado, se acomodando com mentira, se acomodando com desejo errado, se acomodando com pensamentos errados. Deus quer te libertar, meu amigo e minha amiga, mas você precisa crer nisso. Gustavo, como é que eu faço? Olha o versículo, Jesus, versículo 23, coloca para mim, tá, o versículo 23, se puder, perguntou Jesus. Eu imagino que ele deve ter dado um sorrisinho. Versículo 23, tá, por favor. Tudo é possível para aquele que crê. Com certeza você já ouviu esse versículo, certo? Jesus, na verdade, ele está repreendendo um cara que está sem fé. Ele não está colocando essa frase na rabeira de um caminhão. Ele está questionando um cara, ele está falando, você acha que eu não posso? Você acha que o meu Pai, meu Deus, não tem poder de agir em seu favor? Você acha que Deus não pode transformar essa situação, fazer você se arrepender, abandonar o desejo que você tem e prover de outra maneira? Você acha que não? Aí Jesus fala, tudo é possível para o que crê. Jesus fala, eu não vou atender você só porque você é um pobre coitado. Ele pergunta para o cara, você crê? E a resposta dele é o que me impacta. Versículo 24. Versículo 24, no mesmo instante, você percebe que esse cara não pensa, eu acho legal como a Bíblia é escrita, no mesmo instante o pai respondeu, eu creio, eu estou aqui Jesus, porque eu sei que o Senhor pode fazer, olha, presta atenção nisso, e aqui eu vou acabar, eu sei o que você pode fazer, como se vocês estão aqui hoje, vocês creem em Jesus, vocês sabem que Jesus pode fazer alguma coisa, você sabe que Ele tem poder para salvar, para curar, para libertar. Mas o que muitos de nós não fazemos é a segunda parte da vírgula. Mas, o que está escrito? Você pode ler comigo? Ajuda-me a superar a minha incredulidade. Esse cara não respondeu, sim eu posso. Sim, eu sei que tudo podes. Ele falou, eu creio em ti, mas o homem que eu sou hoje precisa de ajuda. Me ajuda, Jesus, a superar a minha incredulidade. Me ajuda porque eu não tenho fé para abandonar tudo que eu ganho, ficar com R$40 mil de dívida e entrar numa outra jornada. Me ajuda porque eu não consigo perseverar na minha pureza. Eu tenho fé que o Senhor tem o melhor para mim, que o Senhor tem a pureza para o meu casamento, que o Senhor tem a pureza para a minha vida, mas eu não consigo, o Senhor precisa me ajudar, porque a minha incredulidade, eu creio, mas não creio. Alguém já passou por isso além de mim, gente? Está fazendo sentido? Eu creio, mas parece que eu não consigo perseverar, parece que eu não consigo sustentar, parece que eu não consigo dizer não, parece que eu não controlo os meus impulsos, e aí então a oração desse pai precisa virar a nossa. Eu creio em ti, Jesus, mas me ajuda a superar a minha incredulidade.
Me ajuda a parar de tentar dar um jeito para tudo. Me ajuda a não correr para o caminho mais fácil. Porque aqui, eu encerro, eu quero que você preste atenção, a banda pode vir aqui. Quando eu e você estamos acomodados com uma situação, preste atenção nisso, por favor. Quando eu e você estamos acomodados com uma situação, a gente tem a tendência de perder a sensibilidade à voz do Espírito Santo. Porque o comodismo nos traz uma sensação de controle. Quero que você me acompanhe aqui, por favor. Você está passando por um momento difícil, não quer dizer que você não está acomodado, tá? Porque você pode estar passando por um momento difícil, mas você está completamente acomodado. A vida é difícil mesmo. Eu nasci para ser assim. O momento difícil não te torna numa situação de desconforto. Você pode estar passando o momento mais difícil da sua vida e estar completamente confortável. Quando a gente tem um incômodo, a gente ora. Os discípulos, você percebe que os discípulos não conseguem expulsar aquele demônio? E aí Jesus fala para eles: mestre, por que nós não conseguimos? Ele vira e fala para ele assim: então, meu amigo, deixa eu dizer para você, esse tipo de demônio só sai com o quê? Oração. Os discípulos estavam experimentando muitas curas, eles estavam andando, eles estavam curando, eles estavam libertando. Aí quando chegou, eles falaram: é só mais um. Sabe assim, Brunão? Esse problema eu já resolvi. Religião. Esse problema eu já resolvi. Aí Jesus vem depois da transfiguração, que é Marcos no capítulo 9. Depois de ter um tempo de encontrar Moisés e Elias, provavelmente Jesus estava com uma face diferente. Tanto que o texto fala que quando ele desce, as pessoas olham para ele e correm em direção a ele. Jesus estava diferente depois de um tempo com o Pai em oração. E Jesus se envolve naquela situação. Ele se envolve naquela zona. Ele se envolve naquele burburinho. Depois de ter orado. Tudo é possível ao que crê. Espírito, saia deste menino. Quer saber como é que eu fiz isso, meus discípulos? Oração. Quando a gente está acomodado, até mesmo na desgraça, a gente não ora, a gente reclama, não é verdade? Está tudo bem, mas algumas coisas não estão muito bem. Aí a gente vai e a gente se acostuma a reclamar. Ou a gente joga a responsabilidade para os outros. Ou a gente reclama de falta de oportunidade. Ou a gente vem e clama para Deus: Deus, faz algo de novo na minha vida, pelo amor de Deus. Mas a gente não faz essa oração. Deixa o versículo 24 para mim, tá? Por favor. Eu creio em Ti, Deus, mas me ajuda na minha incredulidade, porque eu não creio por completo, eu não creio com o meu coração completo. Eu sirvo na igreja, eu tenho um ministério, eu gosto de fazer essas coisas, mas sabe, deixa eu dizer para você, eu não tenho fé para orar pelas pessoas, eu não tenho vontade de servir as pessoas, eu não tenho vontade de amar as pessoas, eu não tenho vontade de andar com alguém, eu não tenho. Então, Senhor, eu sei que isso é bom, mas me ajuda na minha incredulidade. Vocês sabem, muitos de vocês sabem o caminho bom. Muitos de vocês, e eu sei o caminho da vida, que é Jesus Cristo, o Senhor. A gente sabe que a gente tem que abrir mão de muitas coisas, a gente sabe que a gente tem que mudar tantas outras, mas a gente não faz. Aí alguns vão falar: é por preguiça, mas eu ouso dizer, não é só por preguiça, é porque a gente não acredita que realmente que as coisas podem mudar. Se você acreditasse que isso poderia mudar, você mudaria o seu comportamento.
Se você acreditasse que Deus pode usar a sua vida para curar uma pessoa, você oraria por todos. Se você cresce que Deus pode restaurar o casamento dos seus pais, você oraria todo dia pelos seus pais. Se você cresce que algo podia ser novo no seu trabalho, na sua empresa, na sua recolocação, na sua faculdade, você oraria e clamaria e pediria direção a Deus todos os dias, porque você crê. Gustavo, você faz isso? Não, mas esse texto é para mim. E eu falar para o Anderson ter fé na situação dele é fácil. Difícil é eu ter fé quando a Olivia está doente. Quando a Olivia está doente, eu perco o chão. Parece um cara que nunca conheceu a Deus. E Deus tem trabalhado comigo. Você confia em mim ou não, Gustavo? Você crê em mim ou não? E eu tenho que lutar. E esse texto cai no meu coração. Ajuda-me na minha incredulidade. Onde você precisa de ajuda, meu amigo, minha amiga? Você sabe o caminho da vida. Ninguém aqui não é nécio, é bobo. O que você precisa de fé? Onde você precisa dizer: Senhor, me ajuda na minha incredulidade? Fique em pé no seu lugar. Eu não estou bravo, mas isso incomoda o meu coração a ponto de eu extravasar, você entende? Às vezes a gente está cômodo na situação. Não importa a sua idade, importa a realidade que você vive. Está acomodado, essa é a minha vida, é isso que vai acontecer. Ó vida, ó céus, só reclama. Isso é comodismo. Está na hora de fazer igual esse pai. Eu creio que o Senhor pode entrar na situação. Eu creio que o Senhor pode curar. Eu creio que o Senhor pode restaurar. Eu creio que o Senhor pode me mudar. Eu creio que o Senhor pode mudar os meus desejos. Eu sei que o Senhor pode me fazer santo. Eu sei que o Senhor pode me fazer puro. Eu sei que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Mas me ajuda a crer. Me ajuda a crer. E eu preciso fazer essa oração hoje. Tem mais alguém que precisa fazer essa oração hoje? Me ajuda a crer, porque eu estou tomando muito controle da minha vida. Me ajuda a crer. Por isso eu quero que você feche seus olhos, e nós vamos cantar uma música. Eu quero que você deixe isso cair no seu coração. Se você ainda não conseguiu refletir, eu peço que você reflita agora. Fala: Senhor, o que está no meu controle, que eu preciso entregar a Ti, Senhor?